Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Por favor, queiram tomar os vossos assentos. Quero te convidar para abrir a Bíblia Sagrada. No primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18. Quero ler alguns versículos e gostaria que você, nesses minutos, acompanhasse a leitura para podermos entender o que Deus ainda tem para falar conosco nesta noite. Diz assim, primeiro livro dos reis, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou os 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse ele: eu sou. Vai, e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado e escondido. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor: eis que aqui está Elias. Poderia ser que, apartando-se eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Verso de número 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu perturbador de Israel? Amém? Meus amados, queridos irmãos, esse texto da Bíblia Sagrada vai nos trazer o pós a divisão de Israel depois de muitos anos. A nação de Israel é dividida em dois reinos: o reino do norte e também o reino do sul. Acabe é o rei que vai reinar no reino do norte, na cidade de Samaria, por cerca de 22 anos. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal ao Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. Certamente eu e você
Já ouvimos essa história sobre Elias, sobre o profeta Elias e os 400 profetas de Baal. Já ouvimos falar sobre o desafio para Elias mostrar que somente o Deus verdadeiro receberia o sacrifício, somente Ele responderia enviando fogo do céu sobre o altar. Quando Elias chegou-se ao povo e perguntou para eles: até quando cocheariam em dois pensamentos? O reino de Israel estava totalmente desacreditado. A adoração do povo de Israel estava voltada para outros deuses, e o principal desses deuses tinha como nome Baal, considerado o deus das chuvas, chamado de o deus das tempestades, e também conhecido como Deus da fertilidade. A desobediência dentro da nação de Israel, a idolatria, fez com que o povo escolhido por Deus, uma nação inteira nascida da coxa de Abraão, chegasse a um declínio espiritual tão grande, a um terrível nível de idolatria, tão grande que chegaram ao ponto de esquecer toda uma história dos seus antepassados, os relatos verbais, os escritos transmitidos de geração para geração, e assim sucessivamente, chegando até aqueles dias. A apostasia, que significa o abandono, a falta de fé, incendiou de tal forma os olhos e os ouvidos de todos, chegando até os corações de todo um povo, dos profetas e também dos sacerdotes, ao ponto daquela nação estar com o coração tão pervertido, que no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 16 e verso 3, diz que o rei Acaz, que era rei de Judá, fez passar o seu filho pelo fogo, segundo as abominações dos gentios. Quer dizer, Acaz pegou o seu filho e queimou no fogo, para oferecer como sacrifício aos deuses pagãos. Ofereceu o seu filho, e há de chamar a atenção que para apresentar um sacrifício humano para aqueles deuses, não bastava estar vivo, tinha que se queimar aos poucos, que os seus gritos era como se o Deus ouvisse e respondesse às orações. Quero lembrar o Senhor e a senhora aqui nesta noite, que eu não estou falando de um povo diferente do povo de Israel. Eu estou falando a respeito da nação de Israel, rei de Israel, povo escolhido por Deus para ser um povo sacerdócio eleito, real, um povo diferente, para chegar nesse ponto de praticar esses pecados diante de Deus. E a pergunta que eu quero fazer, que eu faço ao ler essa história, histórias de glórias, histórias de tantos milagres que eles presenciaram, tantas maravilhas que o Senhor fez, é o que aconteceu, onde foi que nessa trajetória do povo de Israel, onde foi que eles erraram, por que foi que isso aconteceu a chegar nesse ponto, o que foi que aconteceu com a nação, aonde eles pararam, aonde fizeram a curva no lugar errado, que chegaram nesse ponto de abominação diante de Deus, para chegarem diante do profeta Elias, no capítulo de número 17, um homem que entra na história a partir desse capítulo, dizendo Elias, então Elias o tisbita, a Bíblia vai dizer que ele chega blindando as nuvens, determinando que nem orvalho e nem chuva haveria, segundo a sua palavra.
O povo estava sedento de água, não havia água na região de Israel, e sem água a fome se alastrou sobre todo aquele povo. O povo estava padecendo, não havia mais alimento, porque não havia água para que pudesse dar o sustento, nem mesmo para regar a alimentação. E frente a frente de Elias com o povo, Elias pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se vocês acreditarem hoje que o Senhor é Deus, sigam esse Deus. Mas se for Baal, se o coração de vocês estiver voltado para Baal, seguiam. Mas eles não responderam nada. Por quê, pastor? Porque não tinham o que responder. Faltou fé. Não havia raiz na fé, não havia fé na raiz do povo de Israel. Haviam perdido a confiança, não que Deus tivesse mudado, porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo eternamente. Aleluia. Perderam a perseverança, a constância de permanecer diante de Deus, e se lançaram num caminho de pecado, num caminho de desobediência. Eu gostaria de falar aqui nessa noite sobre alguns pontos que o povo de Israel, mesmo escolhido por Deus, deixou de observar na sua trajetória, e os cuidados que nós como obreiros, nós como ministros, esposas de obreiros que aqui estão nesta noite, que nós devemos seguir vigilantes diante do Senhor. Onde foi que erraram para chegar nesse ponto? Porque é fácil nós lermos a palavra, porque eu e você já sabemos o final dessa história, quando Elias desafia. Mas eu não quero ater, eu quero ater sobre aonde erraram, onde falharam, o que aconteceu. Deus irá falar conosco aqui nessa noite. O primeiro motivo que ocorreu é que o povo de Israel não deu ouvidos e deixou de acreditar no Deus que falava com eles. Fecharam seus ouvidos. O projeto do nascimento do Messias começa a ser colocado em prática a partir da escolha de um homem que seria o primeiro da descendência na qual viria o Messias. Seu nome: Abraão, filho de Tera, morador da cidade de Ur dos Caldeus, irmão de Arã, irmão de Naor. A escolha de Deus para Abraão foi perfeita. Deus não erra quando Ele te escolheu para fazer esta grande obra. Deus não te chama de qualquer jeito, porque o projeto de Deus até Abraão estava intacto. Abraão, chamado de pai da fé, tem motivos para que a Bíblia mencione esse homem como pai da fé, e dos muitos eu quero te lembrar apenas um. No capítulo 18 de Gênesis, 3 anjos chegam até a presença de Abraão, e o propósito eram dois: primeiro, falar da futura gravidez de Sara; o segundo, ir até Sodoma e ver se realmente a idolatria, as práticas de abominações eram essa. Mas Deus, quando se apresenta fisicamente como anjo do Senhor, 3 homens diante dele, 2 seguem em direção a Sodoma, e a Bíblia diz que Abraão está perante o Senhor, e ele olha para Abraão e diz assim: ocultarei eu, Abraão, o que vou fazer? Como que eu vou ocultar, visto que certamente este Abraão com quem está aqui do meu lado, ele vai ser uma grande e poderosa nação, e neste Abraão, através dele, serão benditas todas as nações da terra, porque eu
tenho conhecido, eu sei quem é Abraão, que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que acerca dele tem falado. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus não erra quando escolheu você. Se Ele falou, se Ele prometeu, se Ele disse vai, se Ele disse eu estou contigo, se a trajetória está sendo cansativa, se a tua trajetória está sendo espinhosa, desgastante, pode ficar tranquilo, sua história está sendo escrita dia a dia. Deus vai mudar a sua história. Um dia você terá o seu lindo testemunho para contar, e não será um testemunho de fracasso, não será o seu testemunho que você um dia irá dar sobre a tua trajetória, não será um testemunho de derrota. O teu testemunho não será de final trágico. Ei, a tua história não acaba aqui. O teu testemunho será de gozo, de alegria, de lágrimas nos olhos. Vai ser lindo dizer: em Jesus Cristo eu venci e estou aqui nessa noite. Aleluia. Às vezes você diz: eu não tinha paciência. E esse vai ser o seu testemunho. Sabe o que aconteceu? Quando você for testemunhar, dizer eu não tinha paciência, Deus permitiu que eu passasse por lutas. Aleluia. Cada vez que usava os meus próprios métodos, não dava certo. Cada vez que eu tentava resolver os problemas que surgiam na minha trajetória espiritual do meu jeito, não dava certo. Mas até o dia que você entendeu as palavras de Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. A tua história vai ter continuidade. Aonde você estiver, o trabalho que você esteja fazendo, por mais longínquo que seja, por mais distante que seja a sua congregação, por mais frio que você passa na porta, haverá um mover do Espírito Santo de Deus pelo intermédio do teu trabalho. Acredite, fica firme. Deus te escolheu para esta grande obra. Ai, show, ei, dai. Aleluia. O segundo motivo que fez a nação de Israel, e veja, para cada um que eu vou trazendo, eu trago para a nossa experiência, para que nós não caiamos nesse erro, nesse descaso da nação de Israel. O segundo motivo foi a falta de fé. Primeiro, não deram ouvidos, ignoraram Deus falar. Escolha hoje, se é Deus ou Baal. Falaram, ficaram quietos, não deram ouvidos, porque não tinham o que falar. O segundo é a falta de fé. Após Abraão, Isaac e Jacó, entra na história um nome que não faz parte da linhagem do Messias. Seu nome é Moisés. Moisés é trazido na história para abençoar o povo, para enriquecer o povo, para que eles sejam uma grande nação. E José é um homem que vai abençoar de uma forma tão grande, porque Moisés não é da tribo de Judá, Moisés é da tribo de Levi. E o Messias, segundo Gênesis, capítulo de número 49, versículo 10, diz que o Messias viria da tribo de Judá. Por isso ele é o leão da tribo de Judá. Então o Messias viria dele.
Mateus capítulo de número 1, versos 2 e 3, que normalmente nós não lemos sobre a genealogia, vai mostrar que na sequência dos filhos de Jacó, a sequência que a Bíblia dá destaque é Judá, porque Judá é o escolhido para dar sequência à linhagem. Agora libertos do jugo de Faraó, a nação de Israel, o povo de Israel, ainda na nação, para ser nação ele tem que ter língua própria. Eles tinham hebraico, eles tinham que ter as leis próprias, a lei que Deus vai dar. Eles tinham que constituir uma hierarquia. Moisés estava ali, mas não tinha um território para eles, então eles ainda não eram uma nação. Então eles estavam no deserto, a caminho da terra prometida. E a Bíblia diz no capítulo 19, verso 9, que Deus falando com Moisés, em particular ele diz assim, ó: virei a ti, para que o povo ouça eu falando contigo, e para que quando eles ouvirem a minha voz, eu falando com você, eles vão crer eternamente que eu te usei. Quer dizer, em geração, quando isso acontecer, eles vão dizer e vão escrever: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então a determinação de Deus era falar. E Deus diz para ele assim, a ordem era: santificai-vos hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Deus havia determinado que eles se purificassem, se eles se lavassem, e que eles guardassem limites, dizendo assim: não subam no monte Sinai, não se atrevam a tocar no monte, nem vocês, nem o animal. Se alguém veio montado sobre um jumento, nem o jumento pode tocar, porque quem tocar vai morrer, vai tocar e vai morrer apedrejado. Guarde limites. Deus não estava suprindo, tirando o monte. Deus estava dizendo assim: eu quero ver a obediência de vocês, e ao terceiro dia vocês vêm até o monte. Então eles acordam pela manhã, eu imagino, porque eles estavam acampados de frente para o monte Sinai, a Bíblia diz. E quem acorda pela manhã, pelo menos quem conseguiu dormir, porque a emoção era grande, sem dúvida alguém estava falando: amanhã nós vamos ouvir Deus falar. Deus vai falar e nós vamos entender palavra por palavra. Não vai ser apenas trovões e relâmpagos, nós vamos poder ouvir Deus falar. E quando abrem a sua tenda e olham para o monte, a Bíblia diz que uma nuvem espessa da glória de Deus, ela desce sobre o monte Sinai, e eles vão olhando, estão vendo relâmpagos, estão vendo trovoadas, eles estão vendo aquele barulho ensurdecedor. E Moisés tira o povo e leva em direção ao monte. O povo vai chegando e aquele barulho vai aumentando, o povo vai se aproximando, e a glória de Deus vai tomando conta do povo, daquela glória tremenda que eles estão ali passando. Mas a Bíblia diz que Moisés leva o povo para fora, o Sinai fumegava, Deus havia descido nele em fogo, o fumo subiu como fumaça, e todo o monte, todo o povo tremia grandemente pela presença e pela glória do meu Deus. Quem sabe aqui nesta noite a glória de Deus pode descer sobre a tua vida. Quem sabe aqui nesta noite você possa sentir mais uma vez a glória de Deus sobre esse lugar. Quem sabe você entrou aqui nesta noite para ver o que é que vai acontecer. Deixa Deus falar com você, deixa Deus agir sobre a tua vida, deixa a glória, a bondade, a graça de Deus sobre você. O sonido da buzina crescia. Moisés estava lá, e a Bíblia diz que Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Cada coisa que Moisés falava, Deus respondia para ele. E o povo já havia passado pelo processo da santificação. Isso é importante. Durante os 2 dias anteriores, estavam santificados para chegarem à presença do Senhor e ouvirem a sua voz. Porém, quando Deus começou a falar com Moisés e o povo ouvindo, e Deus falou todas as palavras, e o povo começou a ver os trovões, e o povo começou a ver os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. A Bíblia diz que, vendo o povo isso, retiraram-se e ficaram de longe. A ordem de Deus era
para permanecer. Deus havia falado para eles assim: santifica hoje e amanhã, e ao terceiro dia venha ao monte, porque eu vou falar com vocês, e quando vocês ouvirem a minha voz claramente, sem interpretação, sem profeta, vocês não vão pecar, vocês serão uma nação diferente. Vocês precisam ouvir a minha voz. Nós precisamos ainda ouvir a voz de Deus nesse lugar. Nós temos ouvido a voz de Deus aqui nesse lugar. Pastor, qual é a voz de Deus? A sua palavra, a sua bendita palavra pregada, falada, a palavra, a mensagem de Deus. Deus ainda fala em nosso meio, Deus ainda brada em nosso meio, Deus ainda fala em nosso meio. E o povo corre e fica de longe, e o que eles falam para Moisés é o seguinte: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Está claro aqui porque é que o povo de Israel deixou de ouvir os mandamentos de Deus. Deus estava dizendo: se eu falar claramente com vocês, vocês não vão errar. Moisés ainda tentou contornar a situação. Ele desce rápido, vai até o povo e vai falar para ele assim: não temais, que Deus veio, não temais, porque Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Era claro as palavras dele, eles dizendo: nós não queremos, nós não podemos ouvir a voz de Deus, nós vamos suportar. Mas olha, por que eu quero chamar a atenção? Porque o povo estava santificado, o povo estava preparado. 2 dias se prepararam, lavaram as suas vestes, e ainda a ordem era: nenhum homem se achegue à sua mulher. 3º dia eles estão lá fazendo como Deus falou. Deus falou: venha até o pé do monte, não toque, ouça o que eu vou falar, vocês vão sair daqui diferente. Mas eles não acreditaram, faltaram fé. Que não falte fé na nossa vida. Seja o que Deus quiser falar com você, o que Deus quiser falar, ainda que seja para repreender, Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida da igreja, Deus cuida das nossas vidas na sua presença. Ai, ei, calma, séria. Aleluia, glória. E a Bíblia diz que na falta de fé, eu quero trazer rapidamente essa palavra sobre Acabe. Acabe era rei, e Elias entra na história, como eu falei, cerrando. Não tem chuva, não tem orvalho, até que seja mediante a minha palavra perante o Senhor, ao qual estou diante da face dele. Então essa história de que Elias fez por ele, nada disso. Ele fez porque estava na presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Acabe se ira, manda procurar, ele vai para o lado e manda o seu mordomo Obadias. Obadias é o primeiro que encontra, e depois Acabe encontra com ele. E quando ele encontra, a Bíblia vai dizer que Acabe olha para ele, e a pergunta que ele faz é: és tu o perturbador de Israel? Mas quando Obadias encontra com Elias, a sua palavra: és tu, meu senhor Elias. Era a mesma história. Os dois sabiam o mesmo tanto da história de Elias. Acabe e Obadias sabiam do mesmo jeito. A diferença é como as pessoas interpretam a glória de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que quando ele fala perturbador de Israel, perdeu a oportunidade de fazer como Obadias. Ei, tem pessoas que criticam o teu ministério, criticam o teu trabalho. Se está na porta cuidando porque está frio, devia entrar. Se está calor, devia ficar aqui dentro que tem ar-condicionado. Se você prega, porque prega. Se passa para outro, porque não tem palavra. Parece que o espírito de Acabe se levantou no coração de alguns. Mas eu vou profetizar sobre a tua vida aqui nesta noite. Deus está levantando Obadias. Obadias vai olhar para você e vai dizer: homem de Deus, mulher de Deus, eu sei que Deus te chamou para esta obra, eu sei que Deus te escolheu para fazer a diferença. O espírito de Obadias te levanta aqui para você lembrar nesta noite: Deus está na peleja e Ele está com você. Orai, gala, shuidei, kan, hanai, show me andesti. Aleluia.
Terceiro e último motivo que influenciou o povo para chegar naquela situação foi alianças com quem não tinha compromisso com Deus. Êxodo capítulo de número 34, a partir do verso 11 diz: guarda o que eu te ordeno hoje. Deus falando: eis que eu, Deus dizendo, eu lançarei fora de diante de ti. Você não vai ver mais esse povo. Eu estou lançando fora de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus. Eu estou tirando eles diante de você. Deus está dizendo: eu vou arrancar tudo. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra. Ou seja, guarda, evita onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Vamos caminhar. Juízes capítulo 2, versos 2 e 3, vai dizer assim: guarda, e por não guardarem as palavras do Senhor, Deus mandou, não cumpriram. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubem todos os altares deles. Mas vós, Israel, não obedecestes a minha voz para tirar esse povo. Por que vocês fizeram isso? Eu não falei que seria um laço no meio de vocês? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Vão ficar aí, porque quando era para fazer, vocês não fizeram. Vós estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Jessé tinha 7 filhos, mas uma vez na linhagem do Messias, como falei no início, estava apontado para a sequência para a vinda do Messias dentro da família de Davi. Era Davi o escolhido. Não era Eliabe, não era Abinadab, não era Samal Simei, não era Netanel, não era Radai e não era Ozem. Era Davi. Podia ser qualquer pessoa sentada do teu lado aí para fazer a mesma coisa que você faz, mas Deus escolheu você para essa obra. Tem coisas que a gente não entende. Como pode? Olha onde ele chegou, olha quem ele está ali, olha quem está ali, olha como é que ele chegou. Não importa, Deus te colocou aqui. Recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 17:14: quando entrares na terra, quando a possuíres e habitares, quando vocês entrarem naquele lugar, direis: poreis sobre mim um rei. Deuteronômio capítulo 17:14. Então, essa história de que Deus não queria colocar o rei, Deus já sabia. O povo estava lá no deserto, ainda caminhando, padecendo os 40 anos. Deus já havia falado que quando eles entrassem, possuíssem a terra prometida, eles iam pedir um rei sobre. Então estava no projeto, estava na prancheta de Deus. A hora certa de Deus levantar um rei, eles queriam, mas o povo queria a mudança de juiz para o reinado, algo que estava no plano de Deus, que não era a hora. Tudo era uma questão de tempo, porque aquele que viria seria o último rei, porque tinha que nascer da linhagem do rei, era Davi, não era Saul. Deus estava dizendo: não é hora, mas o povo apertava, mas a nação de Israel desejou, antecipou que ocorresse alguns anos depois, porque Deus sabia do nascimento de Davi. Deus sabia que esse seria o seu escolhido para ser rei sobre o reino, sobre o povo de Israel. Mas o povo não consultou a Deus, esqueceram de falar palavras que são tão simples para nós. Por exemplo, Deus, os filhos de Samuel não está dando certo. Esqueceram de perguntar assim: Deus, o que nós podemos fazer? Nós esperamos,
perseveramos na oração, fazemos uma campanha, determinamos um pedido de jejum. Não, esqueceram, fizeram as alianças no passado, eles se esquecem, e eles vão até Ramá, até a presença de Samuel, cercaram a casa de Samuel e disseram: nós queremos um rei. Não estava no propósito. Eu tenho um recado, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não é tempo do teu projeto, o teu projeto está escondido, está nas mãos de Deus. Pastor, o senhor não sabe o que é que eu estou passando, o senhor não sabe como é que está demorando, o senhor não sabe quanto tempo eu estou esperando e Deus não fala, o silêncio de Deus. Calma, Deus está em silêncio, que Ele está trabalhando nos mínimos detalhes, porque quando vier, ninguém vai te segurar nesse lugar, ninguém vai te segurar o teu salto, a glória de Deus vai te tomar, a presença de Deus vai te tomar, e você vai dizer: eu esperei e Deus bradou em nosso meio, porque Ele é Deus. Está doloroso? Deixa eu lembrar para você. Paulo diz, por 3 vezes orou por causa de um espinho na sua carne. Paulo, escritor das cartas, um homem no Novo Testamento depois de Jesus, o homem mais considerado, o apóstolo Paulo. E ele orou por 3 vezes. Estava doendo, estava incomodando Paulo. Não era simples, espinho. Ele toda hora lembrava aquele espinho na sua carne, não no sentido físico, mas o que ele passava. E a resposta de Deus no momento que ele tanto pediu foi: Paulo, está doendo sim, está difícil, tá, mas deixa eu falar para você, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais você diz eu preciso e desce a casa do oleiro, mais Deus vai te exaltar aqui neste lugar. E ele diz que de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o que? A minha glória? Não, para que habite o que? O poder de Deus sobre a minha vida. Se você está buscando, não busque para a sua glória. Se você está diante do Senhor, não busque para o seu próprio conhecimento, mas busque para o poder da glória de Deus sobre a tua vida. Deus vai te exaltar. Aleluia. Para finalizar, eu quero dizer para você que esses dias um pastor me procurou. E ele falou assim: pastor, eu estou numa prova muito grande. Emprego, as portas fecharam, não tem condições, a coisa está difícil. Pastor, eu não sei o que é que eu vou fazer. Então a situação muito difícil, eu tenho um propósito com Deus, a situação está complicada, se fecharam e eu não sei o que eu vou fazer. Naquela hora eu olhei para aquele homem e perguntei para ele: deixa eu te fazer uma pergunta, pastor, está faltando pão sobre a sua mesa? Ele falou: não. Está faltando alimento no seu lar? Ele falou: não. Falta um local de aconchego, de repouso para você e sua família? Ele falou: não. Eu perguntei: você está firme nos propósitos que Deus te chamou? Ele falou: sim. Eu perguntei: você está crente até o tutano, meu irmão? Ele falou: sim. E eu disse para ele: então se prepare para viver o melhor de Deus na sua vida. Fique em pé, por favor, eu quero finalizar com esta oração. E quando eu estava orando, pedindo para que Deus me desse uma palavra, foi muito forte no meu coração, Deus falando a respeito daquelas congregações, daqueles que estão ali dirigindo os trabalhos, que muitas das vezes acham, pensam, mas eu quero dizer: você não está sozinho, Deus está com você. Eu quero orar por você com a permissão do nosso pastor William, orar pela sua vida, onde você está, não se preocupe. Não sei o tamanho, mas que tudo isso que foi falado aqui nessa noite, Deus tenha misericórdia de nós, para que nós nunca caiamos no mesmo erro, nos mesmos embaraços do povo de Israel. Povo descendente de Abraão, escolhido por Deus, caíram nessa tentação, caíram nisso.
e nós fomos enxertados na oliveira, que é Cristo, que nos dá vitória no nosso trabalho, na nossa peleja. Eu quero orar por você, amado Deus e eterno Pai, Senhor da glória. Não nos deixa, Senhor, cometermos os mesmos erros. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Senhor, aqui está o Teu povo. Cada um aqui, Senhor, é uma igreja. Cada um que está aqui faz parte de uma pedra no grande templo que está sendo construído a cada dia. Senhor, ajuda os Teus filhos, aqueles que se sentem desamparados, que entraram aqui nessa noite como se estivesse diante de Piairote, que é beco sem saída. Mas é no momento em que está sem saída que Deus, apenas Deus é maior que a maioria. Senhor, dá vitória ao Teu povo, fortalece a Tua igreja, ajuda cada um de nós, Senhor Deus, para que estamos na Tua presença. Eu te agradeço no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.